A palavra do Senhor fala em Romanos 8:14, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E é lindo que a Bíblia ela vai encaixando os versículos, dizendo que aqueles que são filhos de Deus sabem que são filhos. Você tem noção do que é isso? Quando o Espírito Santo mora em você, e a presença dele na sua vida, ela é viva, ela é vibrante, ela é contínua, ela é constante, faz com que você tenha um tipo de relacionamento com ele que não fica dúvida de que você é filho, você é filha. E essa noite, querido, você não tem a ver exatamente com o que eu vou pregar, mas você precisa entender que uma vez que você é filho, você tem paz, você tem tranquilidade, que o seu pai zela por você, ele se importa com você. O seu Pai do céu, como eu sempre digo, o Pai perfeito, não é igual da terra. Eu não sei qual a referência que você tem de paternidade no seu interior. Eu não sei como foi a sua paternidade, não sei como foi a sua história. Agora eu sei que o Pai perfeito, o Pai que abraça, que cuida, que provê, o Pai que encoraja, o Pai que dá destino, o Pai que dá uma tapinha na bunda do filhinho e fala assim: vai meu filho, eu estou contigo, está tudo certo, eu estou com você. E se você falhar, eu estou contigo do mesmo jeito. Mas papai, se eu não conseguir, você vai conseguir. Mas eu não tenho força, na tua fraqueza a minha força se aperfeiçoa, aleluia. Mas papai, eu estou triste, papai. A minha alegria é a tua força. Mas papai, eu não estou sentindo a tua presença, papai. Ei filho, eu te disse que eu estaria com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Esse papai, ele é presente, esse pai, esse paizinho, esse Abba, que ele se permitiu essa intimidade, esse Abba, esse paizinho, esse Deus presente, Deus conosco, esse Emanuel, Deus conosco. O nome dele é Emanuel, o nome desse Cristo é Emanuel, para a gente nunca ter dúvida de que ele estaria ou não conosco. O nome dele é Emanuel, que já quer dizer que ele é conosco, ele está conosco, e mais do que isso, ele está dentro da gente. Amém, família? Amém, igreja? Razinho, como é que está a conexão? Está ok? Querido, preciso ouvir, atender e obedecer à voz do Espírito Santo. Deus me deu a direção de liberar uma palavra em inglês nesse momento. Ministrar uma palavra em inglês. Deus me disse que em algum lugar do mundo alguém precisa ouvir essa palavra. I need to obey the Holy Spirit. Hey, you need to hear the God's voice. These words is for you. Don't give up. Hey, don't give up. God told me to tell you, don't give up. You can rest. There is a rest in God's hands, in God's wings. If you believe, you can live many, many, many good things. You need to rest. You can be strong, but you can ask me, I'm not strong. I don't have strength, but you can do, you can have, if you search the fountain perfect, the perfect fountain. There is a river to flow in your life, to flow in you, through you. And this water, this river will change every bad thing in your life. You need belief. I don't know about your situation, but God knows you. God knows you. He knows you. He is waiting for you. And in this time, you need to cry out, you need to speak, you need to cry for help, you need to ask for help. You can speak, hey Jesus, help me. I believe in you, I believe in Jesus' blood, I believe in the cross. There is salvation for your life for today. Not just for today, for all your life. There is salvation in Jesus. Jesus loves you so much. He died on the cross to save you, to transform your life. I don't know where you live. I don't know where you are right now.
but I'm sure God are seeing you right now. And I want to declare in this moment, now you need to stop to think about suicide. There is a life for you, a perfect life for you. You can have a perfect life in Jesus. You need to stop to think about suicide. This isn't for you. You are a son and daughter. You have a daddy, a very, very good daddy, very good father. You need, believe it. You need to try it. You need to test. You need to give for you permission to live it. You deserve, and really you don't deserve, but the way Jesus loves you, He gives you opportunity to live many, many good things. Ask for Jesus' name and say for Him, Jesus, I believe in you. I believe in the cross. I believe that you will die on the cross for me, to give me opportunity to live. So I want to declare, you can be alive. You can be alive. You can have strength. You can be strong. In Jesus' name, I declare the chains is broken. God is breaking every chains right now. God is breaking every chains right now in Jesus' name. The devil lose your life. I repeat, the devil lose your life. The chains of the sin are broken right now. Can you open your arms in this moment? Can you obey me? Can you obey me? It's for you, not for me. I'm free. I'm free. Jesus set me free. Jesus wants to set you free too. Can you open your arms and speak after me? Jesus, I want you. I declare your name as my salvation, as my Savior, as my counselor. I declare that Jesus' name is on me, in me, through me, for me. You can be free right now. If you told you these words, you can be sure your life will change. Your life is changing right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Praise God. Sabe, querido, tem muita gente morrendo. Eu e você muito ocupados com as nossas coisas. Eu não sei onde isso vai chegar. A eternidade vai me dizer. Eu não tenho a menor ideia. Mas Deus me mostrou pessoas decidindo se suicidar, tristes. Eu só não sei aonde. Mas o Senhor sabe. E vai ser mais uma coisa para a gente celebrar quando estiver lá na eternidade. Fala, você lembra daquele dia que eu te falei para você fazer algo insano aos olhos dos homens, porque não é normal? Estou todo suado, irmão. Pelo peso da responsabilidade. Pelo temor ao Senhor, querido, de não fazer simplesmente o que eu quero, porque se eu fizesse o que eu quis, se eu pudesse fazer o que eu quero, essa igreja está lotada, porque as palavras que Deus tem colocado no meu coração é para transformar milhares e milhões, mas esse tempo está chegando. Se dependesse de mim, eu mesmo não pecaria mais. E na verdade depende. Se dependesse de mim, muitas coisas já estariam diferentes na minha vida, na minha casa, nessa igreja, na sociedade. Mas não depende de mim, depende de nós. Algumas coisas dependem de mim. Eu não vou me eximir da responsabilidade. Agora, sabe, queridos, Deus ele tem nos dado a oportunidade de fazermos algo diferente.
Deus tem nos dado a oportunidade de tocarmos pessoas. As pessoas, elas estão desesperadas para ser tocadas. Elas passaram 2 anos sem serem abraçadas, beijadas. Você tem noção do que é isso, irmão? Você encontrar com uma pessoa conhecida que você não vê um tempão, e a pessoa levantar a mão para dar soquinho na sua mão, e você vontade de pular no cangote, abraçar e beijar, e as pessoas se acostumaram a dar soquinho, irmão. E as pessoas estão tristes, desesperadas, precisando de um sorriso nosso, um abraço. Um sorriso que, mesmo que você esteja usando máscara em algum momento, ela consiga ver nos seus olhos que o sorriso é verdadeiro. Deus ainda está nos dando a oportunidade da gente pregar com liberdade. E pode acreditar, querido, esse tempo vai acabar. Eu não sei quando. Eu só sei que quando a igreja foi perseguida, lá em Atos, ela não parava de crescer. Olha que doideira. Os caras foram encorajados pelo proibido. Eu e você estamos tendo da parte do Senhor, querido, a oportunidade de tocarmos em vidas. Quando você tocava, cara, meu coração mudou, irmão. Obrigado pela tua instrumentalidade. Sabe de uma coisa, irmão? A gente não é perfeito não, sabe? Esse cara aí não é perfeito não, só ele toca violão bem, canta bem. Esse que vos fala, a começar em mim. Só que no ambiente da adoração os corações são mudados, irmão. No ambiente da adoração os corações são mudados. Enquanto adorava, querido, eu fui em Apocalipse. O meu coração ele muda quando eu vou para Apocalipse 4 e 5. Eu te sugiro que você vá estudar sobre isso. Você quer parar de se preocupar, parar de ansiedade, parar de tensão, parar de mimimi, parar de um monte de coisa, irmão? Leia Apocalipse 4 e adore ao Senhor pensando nisso. Apocalipse 4, que é quando João chega lá, ele vê algumas coisas, e Jesus, ainda não satisfeito com o que tinha mostrado, Jesus chama João para mudar de nível. Ele fala, ele já estava no céu, ele fala: sobe para cá. Ou seja, no céu tem níveis, irmão. Ele já estava no céu e Jesus falou com ele: sobe para cá que eu vou te mostrar outras coisas que ainda estão por vir. Ele começou a mostrar o trono, mostrou um monte de coisa, mostrou um relâmpago, mostrou o chão, mostrou um monte de coisa colorida, um monte de coisa de pedra preciosa. Eu sugiro que você assista no YouTube, tem uma parada lá, bota lá Apocalipse 4, eles fizeram uns desenhos animados, tem uns 2 ou 3 lá bem legais. É claro que o homem nunca vai conseguir botar igual, mas tem uns lá bem legais. Eu te sugiro que você faça isso. E quando vai para o sair, aí Jesus fala umas paradas lá com ele. Quando chega no 5, ele fala dos seres viventes, dos 24 anciãos, fala da adoração, que não para, que só ele é digno de ser adorado, porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu. E aí quando meu coração, quando começa a pensar nisso, querido, se eu estiver feliz, eu fico mais feliz ainda. Se eu estiver preocupado, porque a preocupação é a revelação que você não está descansando em Deus direito. Se você está ansioso, você está inclusive cometendo pecado, porque a Bíblia fala: não fique ansioso por coisa alguma. Aí quando você entra nessa dimensão, querido, quando você entra em Apocalipse 4 e 5, você fecha seus olhos, você começa a imaginar aqueles relâmpagos em volta do trono. Você começa a imaginar como um mar de vidro, era parecido com o mar, mas era de vidro. E você começa a imaginar, e você começa a ouvir o som dos 24 anciãos cantando e se prostrando, tirando a sua coroa. Aí você imagina milhares e milhões de anjos. Você começa a imaginar os 4 seres viventes. Aí vai lá ler para ver como é que é seres. Bota no YouTube, no Google também lá, os 4 seres viventes. Você tem uma ideiazinha, depois, tá, irmão? Agora não, em casa. Aí você começa a imaginar aqueles 4 seres muito loucos, os 24, os anjos. Aí você está lá dentro, irmão, tocando seu violão. Aí você está lá dentro, irmão. Aí você está lá, porque você venceu, porque você rompeu, porque você resistiu, porque você não desistiu. Uma das coisas que eu falei para essa galera aí, porque você não desistiu, você vai estar lá, cara.
Só que como a Bíblia fala que Deus colocou em nós a noção da eternidade, eu posso viajar na minha maionese, do jeito que eu imagino a Bíblia, e eu posso entrar lá agora, a hora que eu quiser. E por que eu entro? Porque eu estou junto com meu irmão adorando, porque eu estou junto com vocês adorando, porque eu estou junto com essa igreja aí que está na tecnologia adorando. A gente vence mais um dia, vence mais uma etapa, vence um pouco mais, e a gente continua mais um dia tocando a vida de pessoas. Porque quando a gente abraça, quando a gente beija, quando a gente fala alguma coisa, a vida daquela pessoa pode ser transformada. Quem lembra do Rodrigo, aquele rapaz que esteve com a gente aqui, que veio um domingo de manhã e de noite? Lembra do Rodrigo? Que a gente brincou de jiu-jitsu ali atrás, lembra, né? Tem uma notícia maravilhosa para dar para vocês. O Rodrigo está em Macaé, vira e mexe, ele está na live aí, se você tiver aí, meu irmãozão, ó, beijão no coração. O Rodrigo está visitando a igreja Bola de Neve lá em Macaé, está empregado, está trabalhando. E hoje a gente tem se falado com uma certa constância. E ele estava desviado da presença do Senhor, cantava, pregava. Se você olhar para o Face dele, você pira. E ele fez um áudio para mim, irmão. E às vezes você acha que o que você está fazendo é tão simples. Na verdade, o que você está fazendo é simples, mas para alguém tem muito valor. O que você faz é muito simples, né, irmão? Tocar violão, cantar, tão simples, né? Vírgula, só que para quem? Para mim não é simples. Mas para mim, poder abraçar um cara, pegar um cara na condição que for, rolar um jiu-jitsu no chão duro aqui com o cara, para mim isso é simples, isso não dá trabalho. Acreditar nos improváveis, parece que eu tenho um imã para isso. Ele fez um áudio para mim, querido, ele falou assim: obrigado porque você acreditou em mim, e porque você acreditou em mim, despertou que eu poderia vencer, e eu estou vencendo. Obrigado porque você poderia não tocar, e você tocou, e porque você tocou, a atmosfera mudou. Obrigado. Obrigado porque se você não viesse, esse culto não ia ser do mesmo jeito. Se você não viesse, esse culto não ia ser do mesmo jeito. Se vocês não viessem, esse culto não ia ser do mesmo jeito. Se vocês aí atrás não viessem. Amém, igreja? Obrigado, mídia e som. Olhem para mim. Muito obrigado mais uma vez pelo trabalho de vocês. Vocês não têm noção, cara, como eu considero o trabalho de vocês muito precioso. E se não fosse por vocês, essas pessoas não poderiam ser ministradas. Eles seriam porque eu poderia falar no gogó, mas essas online e em inglês elas não seriam se não fosse por vocês. E mais uma vez eu profetizo que Deus dará a vocês, a você, a devida recompensa, o devido galardão pelo precioso trabalho que vocês estão executando. Levem a sério. Quando vocês estiverem saindo de casa, saibam que vocês estão envolvidos num grande negócio. Quero orar por vocês. Vem cá, por favor, vocês dois. Pode deixar aí. São dois que as pessoas chamam de quê, irmão? Adole o quê? São dois grandes homens de Deus que já estão servindo ao Senhor. Olhem para mim, vocês dois. É lógico que o diabo vai trabalhar com todas as forças dele para desconstruir na cabeça de vocês o servir ao Senhor. Se você conversar com qualquer pessoa que está fora da presença do Senhor, na real, eles vão te dizer: a minha vida não vale a pena. Por mais bem sucedido que seja, por mais próspero, por mais pegador, por mais seja o que for, se a conversa for na real, eles vão falar: eu não sou feliz por dentro. O diabo vai trabalhar com todas as forças para desconstruir que vocês sirvam ao Senhor, que vocês vivam em santidade, que vocês guardem os corpos de vocês. Ele vai trabalhar com tudo que puder, com todas as armas.
Mas eu profetizo em nome de Jesus que vocês terão força, consistência no Senhor para perseverar e para vencer. O máximo que eu consigo ofertar para vocês pelo que vocês fazem é minha gratidão sincera, meu reconhecimento que sem vocês esse culto não seria o mesmo, mas não seria mesmo. Não seria mesmo do mesmo jeito. Não seria. O culto aconteceria, mas não seria do mesmo jeito. Agora o Senhor dará a devida recompensa pelo trabalho de vocês. O que vocês fazem é muito valioso. Quero te agradecer por você me acompanhar. Te agradecer porque você é um filho que me dá muita alegria. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que eu também não sou. E a cada dia eu quero ser um pai melhor para você e para os outros 3. Quero agradecer porque você está me servindo. E eu sou muito grato a você por causa disso. Você não tem noção do quanto. Eu quero aqui publicamente honrar você, porque eu sei que deve ser muito chato ser filho de pastor. Deve ser muito chato, por um tempo, até que você entenda que é um grande privilégio você ter ministração 24 horas, você ter aconselhamento, você ter aquela encheção de saco lá, mas que se você acreditar, você pode fluir em Deus e viver os melhores anos da sua vida. Então, tenha paciência comigo. Tenha paciência por ser filho de pastor. Quando eu nasci, não escolhi ser pastor. O pastoreio é um chamado, e ser filho de pastor é a consequência de um chamado. Eu vou repetir, ser filho de pastor está no pacote de um grande chamado. Então, tente, eu te peço, me ver um pouco diferente, tenha um pouco mais de paciência comigo, principalmente quando eu não for o pai que você gostaria que eu fosse. Mas eu sempre vou estar lutando para ser o melhor. Tenha um pouco de paciência comigo. Quero te agradecer por estar me servindo. Servindo a um reino, sim, mas eu que estou pastoreando essa igreja, quero te agradecer por isso. É você que ajuda a limpar, é você que ajuda a abrir, fechar, é você que ajuda com tudo que precisa. Quero te agradecer por isso. Eu declaro sobre a vida de vocês 2 a devida recompensa pelo grande trabalho que vocês estão fazendo. Sejam fortes, corajosos. Grandes homens na Bíblia e grandes homens na atualidade e que já morreram, eles tiveram experiências com o Senhor na idade que vocês estão. José, você vai fazer 17 agora. José teve na sua idade, Davi foi na sua idade. Sacou? Perto da sua foi quando Jesus estava lá no templo, batendo um papo com os escribas e trocando altas ideias de conhecimento. Eles ficaram perplexos com a sabedoria. Eu declaro a sabedoria do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida de vocês. A sabedoria do Senhor, o diferencial, foi na juventude que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego foram levados escravos, mas no ambiente de escravidão eles foram vistos como diferenciados, porque eles tinham conhecimento. Não se conformem com a pequenez do conhecimento que a vida normal pode oferecer para vocês. Conhecimento maior está em conhecer a vontade do Senhor. Quando vocês conhecerem a vontade do Senhor, vocês perderão menos tempo na vida. Vocês não vão namorar com quem não é para namorar. Vocês não vão aceitar proposta de emprego que não é para ir. Vocês não vão aceitar proposta de amizades que não é para estar, porque Deus estará falando com vocês. Vocês serão muito melhores do que eu, porque eu perdi muito tempo por não me mover na presença do Senhor por tantos anos. Vocês não precisam viver isso. Vocês têm o direito de viver muito melhor, ir muito mais além do onde eu possa imaginar chegar, porque vocês têm a experiência de quem está dizendo para vocês que vocês podem, e vocês têm o próprio Cristo em vocês. Então só permaneçam fortes, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, sobre a vida desses 2, eu declaro a abundância do Senhor, santidade ao Senhor, a consistência, a resistência para vencer o mal e o pecado. Toda tentação, toda perversão sexual, pornográfica, tecnológica, toda perda de tempo, bata em retirada em nome de Jesus. Toda perda de tempo com conteúdo que não transforma a vida deles, ó Pai. Que isso se torne um incômodo na vida deles, eles se aproximem cada dia mais do propósito que o Senhor tem para eles. Eu declaro, ó Pai, eu concordo com as bênçãos do Senhor que já estão disponíveis para a vida dele.
E eu os abençoo na autoridade que é no nome de Jesus, como sacerdote do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. E se a gente pudesse apertar um botão que conectasse a gente com a plena execução do nosso chamado aqui na terra? Só que o nosso Deus, Ele é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. Como o pastor Matias falou aqui no domingo passado, como foi na vida de José. Se Deus falasse com ele para ele ser governador, ele tem que passar por tudo que ele passou. Ele fala: rapaz, eu prefiro ficar aqui na casa do meu pai mesmo, com a minha manguinha diferenciada, com a minha túnica diferenciada, filhinho do papai. Deixa eu ficar por aqui mesmo. Deixa eu ficar por aqui mesmo. Se falasse do propósito para ele, irmão, se falasse o que ele ia passar, se falasse que ele teria que ser preso, abandonado pelos irmãos, declarado como morto para o seu pai, imaginar o sofrimento do seu pai, imaginando que ele estava morto, mas ele não tinha como dizer que não estava. Mas como o nosso Deus, Ele é um Deus de processo, querido, Ele não fala algumas coisas. E talvez você não esteja entendendo por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Mas quando você vive em santidade, você sabe que você não está vivendo algumas coisas como consequência dos pecados que você comete. Você tem paz, você faz um scanner, um escaneamento na sua vida, e você percebe que você está em santidade. Quando você falha, você confessa e deixa, e alcança misericórdia. Então tem a ver com o processo que você precisa passar até que o tempo do propósito chegue. Então, com certeza, querido, na minha vida também tem coisas que acontecem, que vão acontecendo, que se dependesse de mim eu já ia falar para Deus: Deus, pode pular essa parte aqui e vamos para aquela que o Senhor já me mostrou. Você imagina o José lá dentro da cisterna, ou na cadeia, ou então sendo levado pelos mercadores ismaelitas, indo para lá para o Egito. Imagina que ele pudesse falar com Deus assim: não, Deus, eu quero ser seu servo. Como Abraão, Isaac e Jacó, meu pai, eu também quero ser seu servo. Pode pular essa parte. Pula essa parte da escravidão. Pula essa parte que eu vou ter que trabalhar de graça para alguém como escravo. Pula a parte que eu serei injustiçado por aquela mulher e vou ficar preso 2 anos. Mas como nosso Deus é um Deus de processo, dentro do trabalho do processo, Deus ele vai criando situações, como foi com Davi, como foi com tantos outros. Mas agora eu não estou falando de Davi, nem desses caras, eu estou falando do Ronan, da Mariazinha, de você. É o processo. Então a pergunta para Deus, ela precisa começar a mudar, ao invés do porquê eu estou passando por isso, fala assim: qual é a função que isso tem dentro do processo? O que eu vou usar esse tempo? Como que eu vou usar? O que eu preciso aprender nessa temporada que vai me dar maturidade para quando eu compartilhar com alguém, para quando eu chegar lá, o que eu preciso viver agora está vinculado ao propósito. Porque o coração vai apaziguar para algumas coisas, só que também vai vir uma outra convicção, o que você precisa mudar dentro do tempo do propósito. O que você precisa aperfeiçoar na sua vida? Sabe, querido, algumas coisas eu venho lutando para aperfeiçoar. E como eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito dinâmico, muita coisa. Tem um ditado antigo, querido, que assim, eu ouvi um dia desse aí de alguém, né, falar que um ditado antigo, e eu sei o ditado, fica meio estranho, né? Mas vamos ver se você sabe, vamos ver se você vai ser verdadeiro. Tem um ditado que fala que quem fala muito dá. Fala aí. A novinha ali.
A novinha, a novinha. Ô novinha, quem fala muito dá bom dia, cavalo. Tá bom, novinha? Bem novinha. Eu comecei um processo, querido, de aperfeiçoamento dessa coisa, porque quem fala muito, quem brinca muito, brinca na hora errada. Chateia pessoas com brincadeira e por aí vai. E me dedicando para aperfeiçoar isso, me dedicando para aperfeiçoar, querido, a tendência, a inclinação que nós temos de falar mal dos outros. Não estou falando mal não, estou falando só porque foi o que a pessoa fez. Não estou falando mal não. E lá em casa, querido, é uma saga, porque a gente está se dedicando mesmo a isso, e a gente começa a se cobrar um ao outro, não vamos parar de falar mal dos outros, ou então surge um assunto, e a gente já bloqueia logo, não, a gente não vai falar mal. Ah, mas o fulano fez isso, falou assim, não, cara, que nós somos tendenciosos a isso, e para um bom propósito, para um grande propósito, irmão, a gente não pode estar vinculado a algumas coisinhas que precisam ficar para trás dentro do processo. Não dá para chegar no propósito sem passar pelo processo. Depois dá para botar uma frase de Instagram, Facebook, né? Não dá, não dá para chegar no propósito sem passar pelo processo. E o processo, querido, sempre foi doído. E as histórias que estão na Bíblia, a Bíblia fala em Romanos que tudo que está escrito, para o nosso ensino foi escrito. É para nós, aquilo ali é para a igreja. É para nós. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Então todos esses processos que homens viveram, era para ensinar para a gente que nosso Deus é um Deus de processo, só que tem um detalhe. A Bíblia também mostra as pessoas que no meio do processo perseveraram e, lógico, tiveram a vitória. A Bíblia fala desses mesmos que durante o processo perseveraram, tiveram a vitória, aleluia, glória a Deus, amém, igreja? É vitória, aleluia, tem vitória, amém. Só que mesmo esses caras, a Bíblia também fala que muitos deles esqueceram que o propósito ainda não tinha acabado. Sabe o dia que o propósito acaba na sua vida? Não é o dia que você apenas desiste, não, é o dia que você morre. Quando você morre, o propósito acaba. Então alguns homens, eles foram muito vitoriosos, mas eles esqueceram que o processo não acabava. O propósito não tinha chegado ao fim. Eles ainda estavam no processo. E eles abriram mão. Como o rei Ezequias, por exemplo. Salomão. Teve uma galera. Demas, no Novo Testamento. Teve uma galera que desistiu. Teve uma galera que abriu mão. Só que tem um detalhe. Quando eu e você estamos conscientes disso, nós poderemos estar mais fortes para tolerar o processo com mais consistência, porque Deus é conosco, Ele é em nós, através de nós, Ele é por nós, Ele está ao nosso redor, Ele está dentro. Para pensar, como é que você vai desistir? Por que você não vai suportar o processo? É claro que você vai suportar o processo, porque Ele é em você, Ele está com você, companhia, Ele está ao seu redor, Ele está dentro, Ele está sobre. Você está na palma da mão dele. Está escrito. Então, quando você tem essa consciência, você passa mais forte. Você suporta mais, você não tolera, você suporta, porque você sabe que o tempo do propósito vai se cumprir. Que Deus é contigo, você vai vencer. Que desistir já é o sinônimo da sua derrota, do seu fracasso. Abrir mão do propósito, abrir mão do processo, abrir mão daquilo que Deus está para fazer, está por fazer, deseja fazer, porque você não quer suportar o processo. Quem desiste já perdeu. Quem desiste já perdeu. A pior derrota não é derrota em si, é desistir, porque quem desiste nem sabe como vai ser. Vou repetir, quem desiste nem sabe como vai ser. Mais uma aí, Rayan. No processo da vitória, pega aí, Rayan. No processo da vitória, quem desiste nem sabe como vai ser. Quem desiste, irmão, pega essa aí para você.
Quem desiste não sabe como seria gloriosa a vitória, a conquista, a abundância, o êxito, a glorificação do nome do Senhor na sua vida. Só que também quem desiste também não sabe como vai ser a parte triste por não ter celebrado a vitória, e agora você está se sentindo mal porque você é um derrotadinho, Deus não te ama, ninguém é por você, ninguém te ajuda. Então quem desiste não sabe o quão gostoso será a vitória, mas também não sabe quão amarga será a sensação da derrota. Porque a desistência, ela vira um estilo de vida, irmão. Eu conversava com uma pessoa hoje pela manhã, ou ontem, não lembro. E aí conversando, a pessoa falou assim: no tempo de Deus, na hora de Deus, eu vou conseguir fazer esse negócio. Falei, aí eu pensei, né? Como é uma pessoa que não dava tempo da gente construir. Falei, no tempo de Deus, esse assunto, o que Deus tem a ver com isso? Eu fiquei pensando, não dava tempo de construir essa ideia. Deus não tem nada a ver com algumas coisas da nossa vida. Tem coisas que não são no tempo de Deus, tem coisas que estão vinculadas à nossa decisão. Se a gente persevera, aí Deus pode nos respaldar e nos dar vitória. Agora, se a gente falar, no tempo de Deus, meu casamento vai ficar melhor. No tempo de Deus, meu temperamento vai melhorar. Não é no tempo de Deus que o temperamento melhora, é no tempo que você deixa o Espírito Santo domar seu temperamento. E para concluir, queridos, eu quero te dar uma instrução, que essa precisa ser escrita na tábua do seu coraçãozinho. Você precisa estudar mais a Bíblia e orar mais, porque está tudo lá. No dia da adversidade, querido, campanha da vitória não resolve. Culto da vitória, campanha quebrando as correntes. Quando você está vivendo o tempo da dificuldade, o tempo da luta, o tempo, não adianta você vir para a campanha da vitória e só receber aquelas palavras proféticas e tal. No tempo da angústia, no tempo do sofrimento, no tempo que o processo está doendo, está esmagando, como no Getsemane, o lugar da prensa, que Jesus estava lá, e eu e você também passamos por alguns Getsemanes na nossa vida. Em alguns momentos nós somos prensados. A única coisa que nos dá suporte e restaura a nossa força é ter a convicção dos textos bíblicos e usá-los com fé, cada um no seu momento. Você quer ver? Tenta imaginar você passando por uma angústia e eu aumentar o som, mudar o fundo musical, ou então chamar o ministério de louvor aqui e chamar a bateria e o violão e falar: levanta tua mão em nome de Jesus, e tal, não sei o que, eu profetizo em nome de Jesus, sua história vai mudar. Eu te pergunto, por que eu profetizei? A sua história muda, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Porque eu profetizei. Quem acha que não? Não é porque eu profetizei. Quem não acha nada, levanta a mão aí. Quem está com medo de responder e paga mico? Está tudo certo. A sua história não muda quando eu profetizo. A sua história muda quando você vincula a sua fé no que eu estou profetizando, mas quando você manifesta a Bíblia na tua vida na hora das decisões. Essa é a parte mais difícil de quem recebe uma palavra profética. Porque eu profetizo, a sua história vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua angústia vai passar. Amém, receba. Aí você pega essa palavra com fé. Esse culto foi poderoso para mim. Aí você vai usar os textos bíblicos para fundamentar a sua fé. Deus é comigo, Ele não me abandona. Ele disse para eu ser forte, corajoso, corajosa. Eu sou filho. Quem é filho é herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Aí o texto bíblico começa a respaldar a sua fé. Aí por causa disso você persevera mais. Por causa disso você suporta mais. Por causa disso você resiste às críticas, os olhares críticos. Por causa disso você decide
se fortalecer na hora que inclusive você fracassa mesmo. Porque a gente tem hora, irmão, que a gente vacila e precisa recomeçar. Só que tem uma vantagem: quando você vacila e tem que recomeçar, agora você tem o direito de começar diferente, recomeçar diferente, porque agora você tem a experiência de como não fazer para dar errado de novo. Pegou essa? Quando você fracassa, você não começa do zero. Quando você fracassa, você já tem a experiência de como não fazer para dar errado de novo. Agora você começa mais maduro, mais madura. E com Cristo no seu barco, tudo vai muito. Com Cristo no seu barco, vai tudo muito bem. Então você precisa estudar mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, orar mais, falando: Deus, eu preciso entender esse texto. Esse versículo aqui tem alguma coisa que me chama. Deus, eu preciso que o Senhor me revele o que o Senhor quer me revelar nesse texto. E é quando você ora, o autor está contigo, o autor está a seu favor, o autor quer te revelar. E aí vem a transformação, ou plural, as transformações que nós vamos vivendo dia após dia. E na verdade eu já disse, não é dia após dia, é momento após momento. Porque às vezes você acorda muito bem, mas um telefonema acaba com o seu dia, uma notícia, um problema no trabalho. Eu não vou nem perguntar, porque eu sei que você já viveu isso. Você é ser humano, você ainda está na terra. Então é momento após momento que você vai sendo forte, corajoso, corajosa, se apegando ao Senhor, sendo respaldado por fé na palavra dele, que ele disse que ia ser assim, então vai ser, porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então eu posso ter força, perseverar, suportar o processo e de fato receber a minha vitória. Amém, querido? O meu desejo é que de alguma forma o Espírito Santo fale, tenha falado com você, encontre espaço no seu coração para você viver as transformações propostas nessa palavra. E pode ser que aqui na terra eu nunca saiba dos resultados desse momento em inglês, mas eu já estou doidinho para saber lá na eternidade, irmão, porque isso é loucura que Deus manda. Amém, família? Deus é conosco. Você pode dizer: Deus é comigo? Falou: se Ele está comigo, repita, se Ele está comigo, não, se não, desculpa, Ele está comigo, então já é. Sabe por que a gente pode falar já é, irmão? Porque a Bíblia fala assim, ó: graças pois eu dou a Deus, que por meio de Jesus Cristo, me faz andar sempre em triunfo. Me faz andar sempre em triunfo. E o triunfo está à sua disposição, basta você perseverar estando em Cristo, e em Cristo Ele te revela. Amém? Se coloca de pé no seu lugar, vamos orar. Me desculpe, acabei não dando boas-vindas aos visitantes. Você que está na primeira vez aí na conexão, seja bem-vindo, volte sempre. Tem mais conteúdo lá no YouTube, tem muita coisa lá no conteúdo do YouTube. Ronan Hilário, tem muita coisa lá para você ser abençoado, vai ser abençoado. Compartilhe, se inscreva, porque tem mais gente que pode ouvir. Tá bom? Se você assistir, querido, tem um tal de um like lá, que esse like faz as pessoas conhecerem mais aquela mensagem. E você que está aqui, você pode ouvir também, tem muita coisa lá. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor construiu essa noite. Obrigado por receber a nossa adoração genuína, simples e de dentro do nosso coração. Obrigado por cada um envolvido em cada ministério dessa igreja, cada um responsável por alguma função, que eles recebam a devida recompensa pelas obras que estão fazendo para o Senhor, coisas que eu nunca poderia pagar, e que se não fossem eles, Pai, esse culto ou o sistema desse culto não seria o mesmo. E porque eles estão aqui trabalhando em cada setor dessa igreja, esse encontro pode ser cada vez melhor. Eu quero declarar conversão nessa noite, renúncia, renovo, salvação, reconciliação. Eu declaro homens e mulheres fazendo aliança contigo, homens e mulheres confessando e pedindo perdão. Eu declaro em nome de Jesus isso.
Eu declaro homens e mulheres pedindo perdão ao Senhor, entregando suas vidas, ou se reconciliando, devolvendo suas vidas que um dia já estiveram nas mãos do Senhor, devolvendo para Ele agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Right now, in Jesus' name, right now, come back to God's presence. Come back to God's presence. Come back to God's presence. Volte para a presença do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Volte para a presença de Deus. Volte para a presença do Senhor. Venha para a presença do Senhor. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Come back to Father's house. Come back to Father's house. In Jesus' name. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te dar a oportunidade, você que está aqui presente, você que está online. Se você quer devolver, refazer a sua aliança com Jesus, entregar a sua vida para Jesus, ou você que ouviu essa palavra e quer de fato lançar a sua vida, entregar, para declarar que Jesus é o seu Senhor, o seu único Salvador, eu quero te dar a oportunidade, você que está aqui presente, de levantar a sua mão, e você que está online, de você falar assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Daqui a pouco essa pregação vai para o YouTube, você pode também colocar aí: eu aceito Jesus como meu Senhor, eu volto para a presença de Jesus, eu devolvo minha vida para Jesus. Você que está aqui presente, quero te dar a oportunidade, a igreja esteja em oração. Você quer voltar para a presença do Senhor, em nome de Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero orar com você. É a sua hora, em nome de Jesus. Pastor, eu quero voltar para a presença do Senhor. Eu quero voltar a viver, eu quero entregar a minha vida, eu quero experimentar esse amor, experimentar essas coisas que eu ouço falar. Eu declaro: você é amado, você é amada. Existe uma dispensação, existe uma dependência em Deus, que você pode viver e se sentir extremamente amado, amada. Você tem o direito de viver esse amor. Não importa a tua história passada, não importa o teu pecado, não importa o quão suja esteja a sua vida, tão podre, não importa o quanto você acha, ou até mesmo você sabe que tua vida está podre, não importa se você está na prostituição, se você cometeu adultério. Eu estou falando essas coisas porque o Espírito está me dizendo. Não importa, Ele está esperando você de braços abertos para cuidar de você e mudar a sua história. Não espere você melhorar para vir, venha como você está e Ele te dará condições de ter a vida transformada. Não importa o quão suja você esteja, o quanto pecadora nesse momento você esteja, quantos dedos apontaram para você, mas você é amada. Ei, princesa, você é uma princesa aos olhos do Senhor. Você pode ser vista como filha, depende de você. Ei, filha, volte para a casa do Pai. Ei, filho, volte para a casa do Pai. Você que estava afastada da presença do Senhor, como foi com o filho pródigo, eu declaro: volte para a presença. Você que ministrava, você que cantava, você que pregava, você que viajava, você que já evangelizou, você que já cumpriu a missão, você que investia na obra do Senhor e se frustrou, volte para a casa do Senhor. Volte a ministrar, aleluia, volte a ministrar, aleluia. Volte a ministrar, volte para a presença. É o que você quer essa noite? O encontro ou reencontro com esse Cristo, com esse Pai de amor, que te abraça, que cuida de você? Essa é a sua hora. Eu estou concluindo. Aqui eu concluo. É a última vez que eu vou te perguntar, tanto aqui quanto na conexão. Você quer vir para a presença do Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu profetizo em nome de Jesus essa palavra
fluindo no teu coração, te convencendo, quer seja hoje, ou a hora que você der a oportunidade ao Espírito Santo para te convencer. Não só hoje, como quando essa mensagem for ao ar, aonde ela for ouvida, no Brasil ou fora dele, eu declaro conversão, filhos e filhas voltando. Eu vejo filhas e filhas voltando para a presença do Senhor. Eu vejo filhos e filhas voltando para a presença do Senhor. Eu posso ver, William. Eu posso ver filhos e filhas que estavam tristes, sujos pelo pecado, voltando, sendo lavados e limpos, com as roupas brancas como a alva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua vida não será mais a mesma depois de hoje, com as decisões poderosas que você vai tomar em Cristo Jesus. Eu concordo com as bênçãos do Senhor que já foram liberadas para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode estender suas mãos à frente. Que a graça do nosso amor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esse Deus Todo-Poderoso, e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. E a igreja diga amém e amém. Deus abençoe, Deus te abençoe poderosamente. Querido, tem lá atrás